Gênesis, capítulo 40. Algum tempo depois, o chefe dos garçons e o padeiro-chefe do palácio real ofenderam o rei do Egito. Foram parar na cadeia por isso. Faraó mandou prender os dois na casa do comandante da guarda. Quer dizer que ficaram na mesma prisão onde estava José. Ficaram lá presos por algum tempo. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles. Aconteceu que, certa noite, os dois prisioneiros sonharam. O chefe dos garçons e o chefe dos padeiros perceberam que cada sonho tinha um sentido diferente. Eram sonhos que precisavam de interpretação. Na manhã do dia seguinte, José notou que eles estavam preocupados. "O que aconteceu?" perguntou José. "Por que vocês estão tristes?" Eles responderam: "Nós dois tivemos sonhos esta noite, mas ninguém aqui é capaz de dizer o que eles significam." "Ora, interpretar sonhos é coisa que pertence a Deus", disse José. "O que foi que vocês sonharam?" O chefe dos garçons contou a José o sonho que tinha tido. Disse ele: "Sonhei que na minha frente estava um pé de uvas, com 3 galhos, e vi que a planta estava produzindo flores e frutas. Os cachos já davam uvas maduras. O copo do rei estava comigo. Então espremi as uvas no copo e entreguei nas próprias mãos do faraó." "Eu sei o sentido do sonho", disse José. "Os 3 galhos simbolizam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar soltar você, e você tornará a trabalhar como chefe dos garçons do palácio. Agora escute, quando sair daqui, faça o favor de falar bem de mim ao rei, para que me mande soltar. Porque o certo é que fui sequestrado e trazido para longe do povo hebreu, ao qual pertenço, e não fiz nada para merecer esta prisão." O chefe dos padeiros ficou entusiasmado quando ouviu a boa interpretação. Por isso, contou o sonho dele a José. "No meu sonho", disse ele, "vi 3 cestas de pão branco empilhados em cima da minha cabeça. A cesta de cima estava cheia daquelas coisas gostosas que o rei costuma comer. Mas as aves vieram e comeram tudo. As 3 cestas significam 3 dias", disse José. "Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça. Depois vai mandar pendurar você num poste e as aves vão comer a sua carne." 3 dias depois, se comemorava o aniversário do nascimento de Faraó. Ele deu uma grande festa a todos os oficiais e a todo o pessoal do serviço do palácio. No meio da festa, o rei declarou que perdoava o chefe dos garçons e condenou à morte o chefe dos padeiros. Assim, o chefe dos garçons voltou ao seu trabalho, voltou a servir pessoalmente a Faraó. Mas o chefe dos padeiros foi morto no alto de um poste, como José tinha dito. Entretanto, o chefe dos garçons esqueceu José depressa. Não pensou mais nele. Gênesis, capítulo 41. Depois de 2 anos completos, Faraó teve um sonho. No sonho, ele se viu de pé na margem do rio Nilo e viu sair das águas 7 lindas vacas gordas. E elas ficaram pastando no capinzal. Viu também 7 vacas, feias e magras, saindo do rio. Foram atrás das gordas e ficaram paradas perto delas, na beira do rio. Depois as vacas magras comeram as gordas. Nesse ponto, Faraó acordou. Depois dormiu de novo e teve outro sonho.
sonho que, num só talo, nasciam 7 espigas cheias e boas, e em seguida nasceram mais 7 espigas no mesmo talo, mas estas não eram bem desenvolvidas e estavam queimadas pelo vento leste. E as espigas feias devoraram as espigas boas. Nisso Faraó acordou e viu que não passava de um sonho. De manhã, Faraó ficou preocupado com os sonhos que tinha tido. Mandou chamar todos os mágicos e todos os sábios do Egito. Contou a eles os sonhos, mas ninguém pôde dizer o sentido deles. Só então, o chefe dos garçons se lembrou de falar de José a Faraó. Disse ele: "Lembro agora o meu pecado. Já faz tempo, Vossa Majestade ficou irritado comigo e com um colega meu de serviço, o chefe dos padeiros. Nós dois ficamos presos na cadeia da casa do comandante da guarda. Uma noite, nós dois sonhamos e contamos os nossos sonhos a um jovem hebreu, escravo, do chefe da guarda que estava lá, e ele interpretou os dois. Pois bem, aconteceu tudo o que ele disse. Eu voltei para o meu cargo e o outro foi enforcado, como aquele moço tinha dito." Faraó mandou buscar José, e foram logo tirar o preso da cela. José fez a barba, trocou a roupa e se apresentou a Faraó. Disse o rei: "Tive um sonho e ninguém consegue dizer o que significa. Ouvi dizer que você é capaz de interpretar sonhos." "Eu mesmo não posso fazer isso", disse José. "Mas Deus dirá ao rei o sentido do sonho." Então Faraó contou o sonho a José. "Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo e de repente vi que 7 vacas, belas e gordas, saíam do rio e ficaram pastando no capinzal da margem. Logo depois saíram outras vacas, mas estas eram fracas, feias e magras. Nunca vi outras vacas tão feias como essas em todo o território do Egito. E as vacas magras comeram as gordas. E para o meu espanto, notei que as vacas continuaram magras depois de terem comido as outras. Então acordei, mas a coisa não parou por aí", disse o faraó. "Tornei a dormir e tive outro sonho. Sonhei que de um só talo saíam 7 espigas boas e cheias de grão. Depois nasceram no mesmo talo 7 espigas feias, secas, queimadas pelo vento leste. Aconteceu que as 7 espigas feias devoraram as 7 espigas boas. Contei os sonhos aos mágicos, mas ninguém foi capaz de dizer o sentido deles." "Os 2 sonhos são um só", disse José. Pelo sonho, Deus quis contar a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas simbolizam 7 anos. A mesma coisa as espigas boas, porque o sonho é um só. Também, as 7 vacas magras que apareceram depois das vacas gordas simbolizam 7 anos de fome. As espigas feias que apareceram depois das espigas boas simbolizam também 7 anos de miséria. Justamente o que acabo de dizer a Faraó é o que Deus vai fazer. E revelou ao rei: "Vamos ter de agora em diante 7 anos de muita fartura em todo o território do Egito. Depois vamos ter 7 anos de fome. A miséria será tanta que ninguém vai lembrar a fartura anterior. A terra ficará morta e sem frutos. A crise será terrível e a miséria será grande demais." O sonho foi duplo, para mostrar que essas coisas foram determinadas por Deus e que ele vai fazer isso logo. Agora, dou esta sugestão a Faraó. Faraó deve escolher um homem sensato e inteligente. Ele deverá ter autoridade sobre o país inteiro. O rei deve nomear também administradores em todas as regiões da nação. Os administradores cobrarão um imposto especial
de 1/5 de toda a produção durante os 7 anos de fartura. Toda a mercadoria recebida será guardada em armazéns e depósitos, como propriedade do rei. Assim, o povo poderá ser sustentado com as provisões de Faraó durante os 7 anos de fome que virão, e a nação sobreviverá à crise. Faraó e seus oficiais gostaram do conselho dado por José. Mostrando sua apreciação, Faraó disse aos oficiais: "Onde poderíamos encontrar outro homem como este? Logo se vê que o Espírito de Deus está nele." Depois o rei disse a José: "Como Deus fez você ficar sabendo de tudo isso? É claro que não existe ninguém que seja tão sensato e inteligente como você. Por isso, você será o meu administrador da minha casa e do meu povo. Todo o meu povo obedecerá às suas ordens como se você fosse eu mesmo. Só no trono real eu serei o maior que você. Digo e repito: dou autoridade a você sobre todo o território do Egito." E para demonstrar bem isso, Faraó passou das palavras à ação. Tirou do dedo o anel com o timbre do selo real e pôs o anel no dedo de José. Mandou dar a ele finas roupas de linho e colocou no pescoço dele um colar de ouro, como era costume entre os homens poderosos daquele tempo. Faraó saiu com o séquito real e fez com que José ocupasse a segunda carruagem. O primeiro rei e logo depois José. Além disso, o rei mandou gente na frente gritando a todos: "Prestem homenagem a José! Fiquem inclinados diante dele!" Foi desse jeito que Faraó deu posse a José como autoridade superior sobre toda a nação. Quando parecia que não restava mais nada a Faraó fazer, ele disse a José: "Eu sou o Faraó, mas ninguém vai mover a mão ou o pé sem a sua ordem. Quer dizer que, em todo o Egito, ninguém poderá tomar nenhuma iniciativa sem a sua expressa autorização." Faraó deu a José o título de Zafenate Paneia, que quer dizer aquele que sustenta a vida, título apropriado para o administrador geral da nação. E para completar as honrarias, Faraó deu Azenate em casamento a José. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. José não perdeu tempo. Tratou de correr logo todo o território do Egito. Nessa ocasião, ele estava com 30 anos de idade. Começaram 7 anos de fartura e a terra teve enorme produção. José foi juntando todo o mantimento que pôde em todo o território do Egito. Isso durante os 7 anos. O mantimento foi guardado nas cidades egípcias, tirado dos campos em derredor. José fez com que em cada cidade fossem armazenadas as produções das lavouras que ficavam perto dela. Assim, foi enorme a quantidade de mantimento que José conseguiu armazenar, como a areia do mar. Foi tanto mantimento que já não podiam contar. Foi além de todas as medidas. Antes de chegar o período de fome, Azenate, mulher de José, teve 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, que quer dizer que faz esquecer. Ao dar esse nome, José disse: "Deus fez com que eu esquecesse a casa do meu pai e todos os sofrimentos que tive." Ao segundo filho, José deu o nome de Efraim, que quer dizer fruto em dobro. Disse José na ocasião: "Deus me fez progredir na terra onde passei por aflições." Depois dos 7 anos de fartura no Egito, começaram 7 anos de fome, como José tinha dito. Aconteceu, pois, que todos os países tiveram grande miséria. Só no Egito o povo tinha com que se alimentar, porque quando o povo egípcio começou a passar necessidades, clamou a Faraó,
E a todos os egípcios que pediam socorro a Faraó, ele dizia: procurem José e façam o que ele disser. Atendendo à crise geral, José mandou abrir todos os depósitos e começou a vender mantimento aos egípcios. Além disso, gente dos outros países vinham ao Egito e comprava provisões de José. Porque não foi só no Egito, nem só por perto do Egito que a fome dominou. A fome dominou o mundo inteiro. Gênesis capítulo 42. Jacó ficou sabendo que no Egito não havia falta de mantimento. Então disse aos filhos dele: vocês acham que adianta ficar olhando uns para os outros sem fazer nada? Ouvi dizer, continuou Jacó, que o Egito tem cereais armazenados. Vão lá comprar mantimento? Senão acabaremos morrendo de fome. 10 irmãos de José foram comprar cereal no Egito. Jacó não deixou ir Benjamim, o filho menor, irmão de José por parte de pai e de mãe. Jacó reteve Benjamim, dizendo: convém que ele fique, pois poderia acontecer algum desastre a ele. Iam caravanas de Canaã para o Egito para resolver o problema da fome. E lá foram também os filhos de Israel. José era governador do Egito, ele que fazia as vendas, e os irmãos de José foram então à sua presença quando chegaram e se inclinaram diante dele. José logo reconheceu os irmãos, mas não disse nada quanto a isso. Falou secamente com eles, perguntando por meio de intérprete: de onde vocês vêm? Eles responderam: da terra de Canaã. Viemos comprar mantimento. José reconheceu os irmãos dele, mas eles não reconheceram José. José lembrou os sonhos que tinha tido sobre eles. Disse aos irmãos: vocês são espiões. Estão querendo descobrir os pontos fracos do Egito. Não, senhor, respondeu eles. Esses seus servidores vieram aqui para comprar mantimento, e só. Somos todos irmãos, por parte de pai. Somos gente honesta. Não somos espiões. José insistiu: nada disso. O que vieram fazer é outra coisa. Vocês querem conhecer os pontos fracos do país. Nós, que somos seus servidores, disseram eles. Somos uma família de 12 irmãos, todos filhos de um homem que mora em Canaã. Estamos 10 aqui. O mais novo de todos ficou com o pai, e o outro não existe mais. Não adiantou. José continuou dizendo: não, vocês não mudarão o que penso. Vocês são espiões. Bem, prosseguiu ele, há um jeito de provar o que dizem, mas garanto pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui enquanto não apresentarem a prova. E a prova é esta: tragam aqui o seu irmão mais novo. Um de vocês vai buscar o rapaz. Enquanto isso, vocês vão ficar detidos aqui. Assim ficará provado se vocês disseram a verdade. E se não, pela vida de Faraó, tereis certeza de que são espiões. Dizendo isso, mandou prender todos eles numa cadeia. 3 dias depois, José tornou a falar com eles e disse: vou dar oportunidade a vocês para salvarem a vida, pois eu tenho temor de Deus. Façam isso. Se vocês são honestos, deixem um aqui na prisão, enquanto os outros vão levar mantimento para saciar a fome dos seus familiares. Depois voltarão para cá, trazendo o irmão mais novo. Assim vocês provarão o que estão dizendo e não serão mortos. Eles concordaram. Naquela hora, os irmãos de José lembraram o mal que tinham feito. Bem merecemos o que está acontecendo, disseram. Pesa sobre nós a culpa do que fizemos ao nosso irmão. Vimos quanto ele sofreu.
Ele suplicava tanto que tivéssemos dó e nós não fizemos caso. Agora estamos pagando tudo. Agora passamos por esta angústia. Vocês de certo lembram o que falei na ocasião, disse Rúben. Eu disse que não pecassem contra o rapaz, mas vocês não quiseram escutar. Pois agora vejam, temos de pagar pelo sangue dele. Eles nem desconfiaram que José estava entendendo tudo o que falavam. Não desconfiaram porque, quando José falava com eles, usava intérprete, como se não soubesse a língua dos hebreus. José saiu um pouco e chorou. Depois voltou para falar com os irmãos e algemou Simeão na frente deles. José deu ordens para que enchessem de cereal os sacos que os irmãos dele tinham trazido para as compras. Mandou devolver o pagamento deles, colocando o dinheiro dentro dos sacos de mantimento. Além disso, mandou preparar alimento para a viagem deles. Os criados fizeram tudo o que José mandou. Os filhos de Jacó puseram os sacos de mantimento nos lombos dos jumentos e foram embora. Quando estavam alojados numa hospedaria da estrada, um dos irmãos foi alimentar o jumento dele e, ao abrir o saco para tirar o cereal, achou o dinheiro na boca do saco. Vejam só, disse ele. Devolveram o meu dinheiro. Encontrei na boca do saco de mantimento. Os outros quase desmaiaram. Ficaram olhando uns para os outros, cheios de medo, e disseram: que será que Deus quer fazer conosco? Continuaram a viagem para a terra de Canaã. Chegando em casa, contaram ao pai tudo o que tinha acontecido. O governador do Egito foi duro conosco, disseram eles a Jacó. Ele ficou dizendo que estávamos lá como espiões. Nós dissemos: somos gente honesta, não somos espiões. Somos 12 irmãos por parte de pai. Um não existe mais e o menor está em casa na terra de Canaã. Mas aquele homem, que é a maior autoridade do Egito, respondeu: só vejo um modo de provarem que são honestos. Um de vocês fica detido aqui. Os outros podem ir para casa, levando mantimento para socorrer as famílias de cada um. Depois, vocês vão ter de voltar para cá, trazendo o irmão mais novo. Se fizerem isso, ficará provado que estão sendo sinceros. Aí soltarei o seu irmão e vocês poderão negociar à vontade no Egito. Depois de contarem a história toda, despejaram os sacos de mantimento no depósito. Aí viram o dinheiro de todos eles amarrado em pequenos pacotes. O pai e os filhos ficaram cheios de medo. Então disse Jacó: vocês me deixaram sem 2 filhos. José não existe mais e Simeão está longe. E agora querem levar Benjamim? Como posso aguentar todas essas coisas? Foi quando Rúben falou ao pai: pode deixar que eu levo o Benjamim e o trago de volta. Se eu não cumprir minha palavra, pode matar os meus 2 filhos. O meu filho não sairá daqui com vocês, respondeu Jacó. Morreu o irmão dele e ele ficou sozinho. É o que me resta. Se ele for e acontecer algum desastre com ele na viagem, vocês me farão morrer cheio de tristeza.